Está no ar o PoderaCast, o podcast da nova era da advocacia. Eu sou Larissa Guzmão. E eu sou Martina Gonçalves. E hoje trouxemos uma convidada maravilhosa, doutora Karen Marques. É um prazer lhe receber. Vamos tratar de um tema super interessante, que é transformando conflitos em soluções. Desafiador. Isso a doutora Karen sabe fazer com excelência. Ela é mediadora, né? Também. Há muitos anos. Sim. E atua no direito de família aí há mais de 15 anos. Sim. Mas tem uma história muito maior com a advocacia, que eu certamente. Acredito, né? Então, vamos ouvir, doutora Karen. Conta pra gente aí como é que foi essa advocacia, porque eu sei que você também foi servidora pública. Sim, foi. Então, também quero saber... Antes disso, fui dona de casa. Antes disso, foi tanta coisa. A gente precisa reunir mais vezes para contar toda a trajetória. Mas, a partir do direito, né? Depois que eu fui mãe, resolvi fazer direito para abrir leques de possibilidades na vida. E, durante a faculdade, eu sempre disse, nunca irei advogar no direito das famílias. Eu não gostava da matéria e não gostava do professor também. Então, assim, foi para mim, muito conturbado ter que passar pelo direito das famílias. E, enquanto acadêmica, eu era penalista e trabalhei em presídio de segurança máxima, lá no interior de São Paulo, em Tirapina. Inclusive, na época, teve até rebelião, foi veiculado no Brasil inteiro. Era nesse ambiente que eu achava que eu ia navegar o resto da vida. É. O criminal, ele faz parte, né, da vida do estudante. Sempre, parece que assim, a gente que quis fazer direito, quando a gente entra, a gente meio que se encanta pelo direito penal ali, né? E acha que aquilo dali vai ser para a vida toda. Eu acho que é porque está no dia a dia, né? Se você liga a televisão, fala-se de penal, a gente sempre sabe de alguma coisa a respeito de penal, então acho que é uma matéria que fica mais fácil de absorver o conhecimento daquela... E assim, a teoria é muito linda, né? Sim. Muito linda, eu acho. Né? Maravilhosa. Mas, assim, eu brinco com meus amigos do penal, que estão me ouvindo aqui, e peço já, desde já, desculpas, mas é assim que eu trato esse sub-ramo no direito. Que eu brinco que eu tenho que, né, prestigiar aquele que eu mais amo hoje, que é o direito civil e, em especial, o direito das famílias. Mas, quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um concurso e eu era servidora pública, como você falou, eu fui assessora do município lá do interior de São Paulo, de Analândia. Então, durante algum período da minha vida, eu trabalhei muito com execução fiscal, trabalhei com licitações, então esse era o meu universo. E um dia eu estava já esgotada, porque, assim, chega um momento, pelo menos para mim foi assim, que você não tem mais como galgar nenhum outro degrau, você já está ali no máximo da sua carreira. Sim. E eu fazia a mesma coisa todos os dias. E eu falei para mim assim, o que eu posso fazer para ser diferente, para permanecer aqui? A única coisa que eu podia fazer é ser prefeita, não tinha vontade de ser. Aí eu falei, então eu tenho que procurar outro universo. E eu já tinha morado em Maceió na minha adolescência. E vim para cá uma época, quando eu cheguei aqui, eu falei, isso em 2006, eu falei, rapaz, eu vou voltar para cá. E me preparei, né, financeiramente, pedi minha exoneração, até na época minha ex-sogra falava assim, mas você vai trocar estabilidade pelo quê? Eu falei, pela minha felicidade. Porque, para mim, estar em Maceió era uma felicidade. E ainda é. Eu brinco que eu sou mais maceioense que muitos maceioenses que a gente tem por aqui. E aí eu vim em 2009 e não conhecia ninguém da área do direito. Tinha alguns amigos da época da adolescência, mas... A minha adolescência não é a era que a gente tem hoje, tecnológica. Sim. A gente mandava carta. Então, assim, a gente foi perdendo contato. Eu perdi contato com muitos amigos. Então, hoje eu tenho alguns conhecidos ainda da época da adolescência e alguns amigos, mas na área do direito, ninguém. Então, eu vim para cá, só para vocês terem ideia, já que a gente está falando aí para nova advocacia, né, para as pessoas que estão entrando no mercado. E eu, como sou professora também, eu olho para essas angústias que os advogados têm, né, que os novos advogados têm, ou os bacharéis em direito. E eu tive uma experiência, assim, que eu cheguei em Maceió, muito interessante. Eu vinha de São Paulo, e São Paulo é São Paulo, né? Então, assim, cidade grande. Mas eu vim do interior, né? Mas, assim, é São Paulo, é São Paulo. É o interior de lá, é a Mas, aqui em Maceió, a gente já tinha a virtualização dos processos no juizado especial. É porque aqui foi um dos primeiros estados a virtualizar. Exatamente. Aí eu
fiz o meu primeiro caso, né? O meu primeiro case em Maceió. Vai lá, imprime a petição inicial. Não, eu imprimi a petição inicial, imprimi todos os documentos, fiz aquele... Como a gente fazia em São Paulo. Aí fui para o juizado para poder fazer a distribuição da ação. Aí cheguei lá, a moça falou assim, não, é virtual. Eu, oi? O que é virtual? Em São Paulo não tinha, né? Em que ano isso, cara? Foi em 2009. Eu acho que finalzinho de 2009, início de 2010, por aí mais ou menos. Porque quando eu cheguei, eu fiquei assim, tentando me observar, sentir o que eu ia fazer em Maceió. Porque como eu não vim com emprego nenhum. Eu vim mesmo assim, com a cara e com a coragem. E aí eu fui lá. Aí eu sei que eu ligava para meus amigos em São Paulo e falei, gente, vocês não sabem, vocês são tudo pé vermelho. Porque lá em São Paulo a gente fala que é do interior, é pé vermelho. Vocês são tudo pé vermelho, porque aí não tem a tecnologia que tem aqui. Aí eu fui me familiarizar com esse universo. Então eu dizia, olha, vejam só, a gente olha para São Paulo e pensa que São Paulo está evoluído. Lógico que eu entendo que São Paulo é grande, demorou para poder virtualizar, porque realmente até a tecnologia atender todos os tribunais, né, demora. Mas para mim foi uma experiência muito interessante, porque assim, as pessoas me olharam e falaram assim, quem que é essa advogada? Né? De onde ela surgiu, que ela não sabe que é um processo exatamente, eletrônico. Né? Aí bate aquela vergonha, porque você está errando. E eu falo isso porque a gente precisa olhar para as nossas vulnerabilidades também. Né? Sim, ninguém sabe tudo. E principalmente quem está saindo da faculdade sabe menos ainda, né? Porque está sabendo a teoria, fora aqueles que já tiveram a possibilidade de estagiar, de estar num universo que já tem um conhecimento. Então, eu falo sempre para os meus alunos assim, não tenha medo de errar, porque é através do erro que a gente pode evoluir. Sim. Mas antes, assim, no meu caso, foi um erro de forma, porque eu não sabia que existia virtualização. Mas para você fazer um processo, pelo menos estude antes, né? Para poder não ter um prejuízo para o cliente. Claro. No meu caso, não teve prejuízo nenhum, só foi mesmo a vergonha. Bater no balcão com todo aquele processo bonitinho, lindo e maravilhoso. Mas aí foi assim que eu vim para cá. E na época que eu vim, como eu não conhecia ninguém, falei, como é que eu vou abrir espaço para eu poder estar trabalhando? E eu estava, há mais de 5 anos, como assessora jurídica do município. Falei, rapaz, não posso trabalhar com isso, onde é que eu vou entrar? Aí eu fui conhecer pessoas. Para conhecer pessoas, eu fui fazer pós-graduação. Porque eu fui para o universo dos advogados para conhecer advogados. Também me coloquei dentro da OAB para conhecer as comissões da OAB, para poder me interagir com os colegas da OAB, para poder saber onde é que... Eu não sabia nem onde era o fórum. Conseguiria me encaixar. Exatamente. Sim. Então, eu não sabia nem... O fórum, na época, eu estava naquele prédio do Ministério Público, do outro lado da rua. Sim. Pronto. Então, eu nem sabia onde que era o fórum e nada. E aí, eu me coloquei também para trabalhar em um escritório, né? Uma pessoa me deu a oportunidade e eu fui trabalhar nesse escritório. E para eu poder entender como funcionava a Maceió, porque funciona diferente de São Paulo, certamente. Claro, né? A nossa formação lá foi uma formação diferente daqui. Lá é melhor ou pior? Não estou comparando o que é melhor. A dinâmica de São Paulo é uma dinâmica diferente de Maceió. E é por isso que eu escolhi Maceió. Porque aqui é muito melhor do que a dinâmica de São Paulo. Paulista, nascida, mas maceioense de coração. A gente vai passar final de ano agora em São Paulo, que a gente tem amigos lá. Aí eu fui caminhar na orla semana passada, aí eu disse, gente, liguei para os meus amigos, né? Eu disse, eu não sei o que é que eu estou indo fazer, passar Réveillon aí com vocês. Mas tem muita assim, coisa. É uma cidade que eu particularmente adoro, porque apesar de não ter esse calor, essa proximidade que a gente consegue alcançar aqui em Maceió, né? Você vê, você se inseriu na OAB, você conseguiu aqui ou ali ter um grupo ali de advogados que te integraram ali. Lá eu acredito que é mais difícil. É mais difícil. A concorrência também é maior, né? Assim, a gente não tem... Aqui a sensação que me dá é que é mais acolhedor. Sim. Né? A gente sabe que a gente tem uma cidade pequena, né? Porque Maceió todo mundo se conhece. Né? Existem panelinhas, mas existem em todo lugar. Eu falo sempre, às vezes algumas pessoas reclamam de Maceió, eu falo, gente,
todos os problemas que aqui a gente tem também em outros lugares. Tem. Né? Às vezes outros problemas diferentes do que aqui, mas nenhum lugar vai ser sem problemas. E aí até brinco, ainda bem, porque nós trabalhamos com os conflitos, nós trabalhamos com os problemas. Se não tivessem problemas, não teríamos não advogados, né? Como não teríamos psicólogos. Então, assim, a gente trabalha com essa questão do conflito. Perfeito. A gente só precisa entender como a gente vai trabalhar com isso, e hoje eu trabalho de forma humanizada. E por que eu sorrio? Porque quem me vê, né, meus amigos de São Paulo, eu era litigante ao máximo. Não, porque há um tempo, né, alguns anos atrás, advogado era sinônimo de briga. Certamente. Né? O advogado carrega esse estigma ainda de que a advocacia é contencioso, é conflito o tempo inteiro. Exatamente. Tanto que, às vezes, a advocacia consultiva ela não é tão valorizada. Não, né? Ela é enxergada ainda como um palpite. Exatamente, como se não tivesse valor aquele trabalho, né? Doutora, só uma olhadinha. Exatamente. Não, eu só estava querendo uma opinião aqui. Você passou 5 anos estudando, se qualificando, só para você dar uma opinião. Mas assim, eu acho que ainda é muito, assim, ainda é muito visto como hoje vem mudando, né? Porque hoje a gente já tem aí grandes nomes na advocacia consultiva, na advocacia extrajudicial em si, né? E aí a gente sente que é como se não tivesse valor o trabalho do advogado se não houver um processo. Exato. Né? E eu acho interessante essa sua fala, porque me lembra falas que eu falava, inclusive com esse professor do Direito das Famílias, que ele dizia que no processo tem que ter um ganhador e um perdedor. E, na minha visão, desde aquela época, eu sou filha de pais separados, eu sei o que é ser filha de pais separados na década de 80, lembrando que a lei do divórcio veio em 77. Então, nós tínhamos a faixa filhos de pais separados. Então, isso era um peso. Se ainda a gente tem um peso, naquela época era muito maior. E ele dizia assim, não, porque a gente tem que ganhar. E eu falava, veja, todo mundo que entra com um processo de família, ali a gente já está destruindo sonhos. E ele falou, advogado bom é advogado que ganha. Eu falei, certo, e o outro que perde? Porque o processo, a dinâmica é ganha-perde. Quer dizer, e obviamente que vai ter um perdedor. Mas se esse advogado que trabalhou num processo e perdeu a causa, não foi por ausência de competência dele, foi porque naquele caso específico o direito não assistia ao cliente dele. Mas a sociedade pensa que advogado bom é advogado que ganha. Veja. Que sempre ganha. E não tem como. Aquela máxima que advogado sempre ganha, só se ele estiver no extrajudicial fazendo negociação, porque ele tem domínio do resultado. Processo, nenhum advogado sabe o que vai ter numa sentença. Então, a gente não tem a certeza do resultado, porque vai passar pelo juiz. Né? E no direito das famílias, quando por que eu fui para aí? Porque a vida me levou para esse lugar. Hoje eu entendo por que eu estou no direito das famílias, porque realmente é um lugar que me é confortável. No sentido que eu posso olhar para as famílias. Eu digo hoje, diante de toda a bagagem que eu já estudei de resolução de conflitos, práticas colaborativas, até constelação familiar, mediação, negociação, enfim, neurociência, tudo isso eu estudo. Aí, às vezes, eu falo, que advogada eu sou, né? Porque eu olho para a lei, mas a lei, para mim, para o direito das famílias, não é subsunção só do fato à norma. Porque cada família tem uma dinâmica diferente. E quando a gente entra no processo judicial do direito das famílias, a gente está falando de a família está perdendo algo. Sim. Né? Porque quando eu me caso, eu construo um sonho, uma idealização daquela família. No momento em que por algum motivo essa relação deixa de existir, as pessoas estão se sentindo fragilizadas. Sim, e se eu pego um advogado que não tem esse olhar, ele só vai fomentar mais conflitos. Né? Então, pega aquela petição, né, inicial, carregada de emoção, como a gente estava falando, né, anteriormente. Foi. Então, assim, se eu não tiver esse cuidado, eu vou fomentar. Mas se eu olhar para a nossa história legislativa, a gente vai entender por que é assim. Porque lá em 77, quando veio a lei do divórcio, a própria lei dizia, se você quer obter o divórcio e o outro não quer lhe dar, atribua a culpa ao outro. Bom,
Se eu tenho que atribuir culpa, eu, advogado, vou fazer o quê? O melhor que eu sei fazer. Vamos meter a lenha para poder dizer achar que o outro... culpado. Exatamente, culpado, dizer que o outro não cumpriu com os deveres do casamento. E, para isso, eu tenho que denegrir a imagem dele. Era a dinâmica da lei na época, mas a gente teve a emenda constitucional de 2010 que trouxe aí a possibilidade do rompimento do relacionamento só pelo divórcio. Hoje o divórcio é considerado direito potestativo. Para quem não sabe o que é a possibilidade de ter o divórcio independentemente da vontade do outro. Então, isso significa uma evolução legislativa, uma evolução da sociedade, mas muitas pessoas ainda têm a cabeça de 77. Então, eu preciso reformular, porque lei não muda a cultura. A cultura se muda com informação. Para isso, eu preciso levar essas informações para a academia, no caso, né, para os advogados em sua formação, mas ainda existe muita questão do processo. Não se fala em negociação. Não sei se vocês tiveram matéria quando vocês se formaram. Eu tive direito da família, mas foi bem... Não, eu tive direito de família, mas mediação... Negociação, A gente nada, tem, nada. é optativa. Pois Você é. escolhe Na minha época, ter ou nem não. isso. Pois é. Nem Na minha optava. também não tinha. Não tinha. E a maioria das, como é mais para o final do curso, você não está com muita paciência. Você está doida para ir embora. Até mesmo. O que é que eu exatamente. posso cortar aí para não ter? Exatamente. Então, assim, eu penso que a negociação, a gente negocia o tempo inteiro. Né? Sim, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Porque a gente negocia até mesmo com a gente. Com a gente. Né? Internado, vou para a certeza. academia, não vou, enfim. Mas, quando a gente olha para a negociação no senso comum, é aquela negociação da barganha. Eu vou tirar vantagem do outro. Sim. Né? Mas, quando a gente tem uma mudança de perspectiva, que eu estou olhando para o conjunto família, eu falo muito para meus clientes assim, veja, eu olho para você que é meu cliente, eu vou defender a sua questão, né? Porque eu sou parcial, eu preciso estar ao lado do meu cliente, mas eu olho para a família. Eu não vejo a família como uma família destruída. Eu vejo uma família como uma família em outro formato. Era uma família né, um casal casado com filhos, e agora é um ex-casal com filhos. Então, é uma família numa formação diferente. Então, continua sendo família, mas de pais separados. E aí eu sempre pergunto, como é que vocês gostariam de se ver daqui a 5 anos? E aí, quando está muito acirrada a discussão, eu penso assim, como vai ser o casamento da sua filha? Quem não vai para o casamento? Você ou sua ex-mulher? Ou, né, você e seu ex-marido. Então, são situações na formatura. Quem é que vai? Quem é que não vai, se eu estiver nessa disputa acirrada? E eu falo, gente, eu não preciso ser amigo do outro se eu não conseguir ser amigo do outro. Mas eu preciso fazer um esforço, principalmente se a gente está diante de crianças, que esses pais tenham responsabilidade na paternidade. De sejam adultos suficientes para brigar entre adultos, mas proteger as crianças. É muito difícil, eu sei que é muito difícil e desafiador. Por isso que a gente precisa ter uma capacitação diferenciada para também trazer o cliente para esse lugar de solução. E eu sempre digo, não é na audiência de mediação que a mediação vai se dar, não é o mediador que tem esse poder. Quem tem esse poder é a advocacia. Quem tem o poder de resolução é a advocacia, na minha percepção. E olha, é uma percepção nova, tá? Nova que eu digo assim, deve ter uns 9 anos, mais ou menos, que eu comecei a mudar, porque antes eu dizia, advogado só atrapalha. Porque quando eu fazia mediação, eu fui mediadora judicial para poder entender a dinâmica do Poder Judiciário, porque não existe mediação, na minha percepção, dentro do Poder Judiciário, em razão do volume de processos que a gente tem. Não tá? é eficiente, não não funciona como... Não funciona, porque para a gente ter uma mediação eficaz, tem que ter no mínimo 1h30 de reunião. Impossível dentro do Poder Judiciário. Isso não dentro comporta. da demanda Né? A que gente tem né? pautas de meia hora, assim, é até desumano com os mediadores, a gente tem bons mediadores no Poder Judiciário, mas a gente não tem estrutura para a mediação como ela é idealizada e como ela funciona, porque ela funciona mesmo, mas eu não consigo dentro do Poder Judiciário ainda. Então, assim, para que eu possa chegar na mediação com um resultado melhor, eu preciso preparar o meu cliente no meu escritório. Eu ia até te perguntar, Karen, eu ouvi você falando assim, quando o cliente chega assim com os ânimos mais aflorados, é interessante porque, assim, acho que todo advogado tem na cabeça que, um acordo, eu consigo fazer um acordo, né? As pessoas têm a visão de que a mediação é eu chegar lá e fazer um acordo. Você cede um pouquinho, o outro cede outro pouquinho e tá tudo bem.
E, na verdade, não é assim. Não. Então, quando você recebe um cliente que ele vem com esse espírito assim de eu quero brigar porque agora é o meu direito e está ali se sentindo injustiçado. Sim. Então, vem aquela carga de sentimentos, né? E o advogado, que a gente sabe que muitas vezes é psicólogo também, né? Sim. Como é que você, como mediadora, recepciona esse cliente? Como é que você consegue aí colocar esse cliente diante de uma mediação? Pronto. Aí eu vou colocar, só enquadrar direitinho. Quando eu estou como advogada, eu não recepciono ele como mediadora. Ah, tá. Tá? Porque tem um princípio básico. A mediadora ou o mediador, ele tem a imparcialidade. Sim. Certo? Entendi. Mas eu utilizo das técnicas da mediação para atender o meu cliente enquanto advogada. Então, quando advogada, eu tenho a parcialidade porque eu estou defendendo os interesses do meu cliente. Sim. Mas é lógico que eu vou lá pegar minhas ferramentazinhas da mediação, que é escuta atenta, parafraseamento, resumo, enfim, são várias técnicas que a gente tem. Ó, você vê, eu fiz uma pergunta que, na verdade, ela explicou aqui, conceituou, né, para a gente entender como muita gente não sabe o que é mediação. Muita gente não sabe. As pessoas confundem mediação com conciliação. Exatamente. Acham que é tudo a mesma coisa. E o fazer acordo e pronto é maravilhoso, só que não é assim que funciona. Por quê? Porque para fazer um acordo e pronto, as pessoas precisam ter autonomia da vontade. E o que é essa autonomia da vontade? É a decisão informada que a gente fala também. Eu preciso estar querendo fazer, eu preciso estar consciente e maduro para isso, porque a gente tem fases do divórcio que não é o divórcio judicial ou extrajudicial, mas são fases. O pensar em me divorciar é um tempo que se demora. Tem um divórcio social, de quem serão os amigos? Tem um divórcio psicológico, tem um divórcio legal, tem um divórcio parental. Então, assim, que fase que essa pessoa está? Tem as fases do luto. Então, eu preciso entender dessa dinâmica do conflito para poder acolher esse cliente. E aí, alguns amigos falam para mim, cara, então você é psicóloga? Não, gente, eu não sou. Não consigo me colocar nesse lugar, porque eu não estudei para isso. Mas eu estudo muitas coisas que têm afinidade com a psicologia, mas eu trato como técnicas de comunicação. Então, eu preciso primeiro acolher esse cliente, escutar o que ele está trazendo, mas principalmente escutar as mensagens subliminares dele. O corpo dele fala. O que ele fala não é o que ele fala, então eu tenho que saber perguntar para poder entender o que ele está falando, até mesmo para ele se escutar. E aí eu tenho que trazer essa maturidade para ele também nas questões que ele está me trazendo. E, às vezes, o conflito que ele traz, o conflito aparente, não é o conflito real. Acontece muito disso. Então, às vezes, por exemplo, estou falando de alimentos, mas, na verdade, a pessoa está falando que o pai ou a mãe está sendo ausente. Por que eu falo pai e mãe? Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade da criança estar residindo mais com o pai ou mais com a mãe, né? Não é mais como antigamente, que só ficava com a mãe, né? Então, assim, às vezes é só porque não está conseguindo expressar de forma adequada aquilo que realmente tem como necessidade. Vocês falaram uma palavra que eu não gosto de utilizar, mas as pessoas utilizam e eu entendo perfeitamente. Vamos ceder um pouquinho aqui, né? Eu não falo assim de ceder. Por quê? Um acordo, se eu sair da mesa achando que eu cedi, eu vou sair da mesa achando que eu perdi. Então, exatamente. Então, a gente tem que tratar as palavras de forma diferente para enaltecer o que é que você quer. E aí eu trago um caso clássico. Na época eu não tinha nenhuma preparação, tá, gente? Foi uma das primeiras audiências assim, de família minha. E aí eu me recordo que a minha cliente falou assim, Karen, eu quero isso e isso. Por exemplo, essa xícara e essa jarra, ok? Eu falei, certo, então se ele oferecer isso, você fica feliz? Fico, a gente fecha o acordo. Tá bom. Aí ela falou, mas com certeza a jarra ele não vai me dar. Eu tenho certeza que a jarra ele não me dá. Eu falei, tá ok, a jarra era uma fazenda. Aí eu falei, ótimo, então tá tudo certo. Sentamos na mesa, começamos a conversar e tal, e ele falou, eu te dou a xícara e a jarra. E eu, por dentro, uau, né? Feliz da vida. Opa, vai ser certo, né? Aí eu olhei para a minha cliente e falei assim, né? Como quem diz assim, agora ela vai dizer sim, né? Ele sorriu. Ele sorriu. Quando eu falei, como é para você a proposta? Aí ele sorriu. Ela olhou para ele, olhou para mim, falou, não vou fechar o acordo. Eu, oi? Aí eu não tinha habilidade para lidar com isso, né? Então assim, eu falei, como você não vai fechar o acordo? Ela, não, porque eu não quero. Ele está me enganando, ele está não sei o quê e não fechou o acordo.
Aí eu não sabia como lidar com isso, não soube conversar com ela, não soube preparar ela para a audiência, não soube entender, porque isso tudo é só ação e reação das emoções. Eu não sabia o que representava aquele sorrisinho, mas para ela era um sorrisinho irônico. Entendeu? Como que dizia assim, aí, ó, tô ganhando. Exatamente. Era só isso que você queria. Exatamente. E no final, depois de 5 anos, que o processo demorou 5 anos, como é que foi feito o acordo? A jarra. Sorrisinho que... Só foi um sorrisinho, mas foi um sorrisinho que demorou eles poderem terminar essa situação durante 5 anos. Então, assim, parece simples um acordo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Outra coisa que eu chamo a atenção para quem está nesse mundo, principalmente no direito das famílias, ou em qualquer outro tipo de direito que necessite um acordo. Tenha cuidado, enquanto advogado ou advogada, de não sugerir a melhor solução para o seu cliente. Por quê? Eu sempre brinco com meus clientes. Eu vou dormir com os meus problemas. Você vai dormir com os seus. Ok? Eu sei, às vezes não sei, resolver os meus problemas. Mas você precisa ter consciência do que você quer. Por que eu falo isso? Porque eu já tive também, antes de me preparar adequadamente, sugerir o que era bom para o cliente dentro da minha perspectiva de vida do que era bom, da minha vivência. E depois o cliente falar, você me fez aceitar um acordo que não era bom. Aí eu, na época, falei, poxa vida, mas era tão bom o acordo. E aí eu fui entender que o acordo era bom para mim. Para você. Mas não era bom para ele. Né? Então, por quê? Porque na cabeça dele tinha outras coisas para resolver. E, principalmente, no direito das famílias, se eu não tenho essa maturidade e levando o cliente para ter uma decisão informada dos efeitos desse acordo, ele não vai ter consciência daquilo que ele está fazendo. E aí, quando a emoção baixar, ele vai falar, que foi a advogada que me fez fazer isso. Entendeu? Então, assim, parece simples, mas não é tão simples. Ô, Karen, parece não é, né? O advogado ele precisa ter, além de conhecimento técnico, muito estudo, enfim, ele também tem que ter muita sensibilidade. Sim. Tem que estar ter esse feeling ali de poder conduzir melhor a situação. E, assim, eu tenho uma curiosidade particular de como você lida, como você se prepara psicologicamente para isso, porque eu trabalho com previdenciário, né? Não tenho tanto esse contato assim com fatores emocionais, claro que sempre tem, né? Acho que toda ação judicial, ou enfim... envolve pessoas, toda a área do direito envolve emoção, mas não tanto quanto o direito da família, né? E aí, eu já me imagino absorvendo aquilo, sem dormir. Chorando com o cliente chora, eu choro também, que injustiça. Já passei e como por essa você fase. se prepara, se você... Enfim, como foi para você atuar, né, nessa parte emocional mais relacionada a você mesma. Eu lembro, eu tive uma sócia, uma grande amiga, ela saiu da área do direito, ela não quis mais atuar, talvez esteja até mais feliz, ela trabalha com festas e tal, maravilhosa. E, na época, a gente trabalhava mais com direito do trabalho e civil, consumidor e tal, mas começou a surgir família. Falei, rapaz, vamos lá, vamos, tá vindo, a gente vai encarar. E ela falava assim, eu não sei como é que você dá conta. Mas eu não dava conta. Eu dormia pensando nos meus clientes, eu dormia pensando nos problemas dele. Eu também chorava, porque eu não tinha esse preparo. Então, eu me misturava no conflito do cliente e aí eu também não sabia fazer uma negociação adequada. Como que eu consegui ter uma preparação melhor? Eu estou 100% preparada? Não. Eu ainda tenho meus gatilhos, eu ainda tenho meus impulsos, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas, se eu olhar para trás, eu melhorei muito. Quando eu comecei a fazer o meu autoconhecimento, trabalhar no meu autoconhecimento, o que é meu e o que é do cliente. Porque o que eu via, principalmente no período que eu fiquei 3 anos como mediadora no Poder Judiciário, que eu tive essa possibilidade de estar do outro lado, eu via muitos colegas se envolvendo no cliente, no conflito do cliente, não permitindo nem que o cliente respondesse perguntas relacionadas ao relacionamento. Como que eu, advogado, vou dizer se aquilo aconteceu, deixou de acontecer, se não fui eu que vivi? Mas o advogado acha que tem que proteger esse cliente. E, na verdade, ele está tirando a força desse cliente de resolver suas próprias demandas. Porque depois que o processo terminar, foi o que eu falei, eu vou resolver os meus problemas e o cliente vai ficar com os dele. Então, se eu não trouxe o cliente para resolver, ele ainda vai ficar no conflito.
Mas para eu poder levar ele para esse caminho, primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que me impacta, o que não me impacta. Por exemplo, eu não trabalho com violência doméstica. Não trabalho. Por quê? Porque eu não dou conta disso. E eu falo para os meus clientes, olha, se tem violência doméstica, é com relação com outro advogado, comigo não. Porque eu não consigo digerir essa situação. E eu não trabalho com violência doméstica só porque... Engraçado, né? Eu comecei no penal e não dou conta disso. Né? Mas, assim, porque, para mim, ali eu não consigo olhar para a possibilidade de resolução de uma forma mais harmoniosa. Eu vou ter muito mais dificuldade. Não que não seja possível, mas existe um envolvimento emocional muito maior, que, para mim, pesado. Vai ficar pesado. Então, se vai ficar pesado para mim, eu estou ajudando ou estou prejudicando o meu cliente? Eu estou prejudicando. Exatamente. Então, eu preciso saber onde eu me coloco. Onde eu não tenho força, não dá para mim. Porque fica pesado para mim. Então, eu não estou ajudando ninguém. Né? Então, a minha forma de atuar é apoiando o meu cliente no sentido de, olha, eu estou aqui para te dar a questão técnica. Mas quem vai resolver? Se for para fazer acordo, quem vai resolver é você. Eu estou te dando opções. A minha frase máxima é, de 8 a 80, tem 72 possibilidades de solução. Qual solução a gente vai encontrar? Porque eu posso idealizar um cenário bonito, mas a outra parte vai me trazer um outro cenário. E a gente vai tentar encontrar um caminho que seja possível. Mas muitos falam, cara, isso é poesia. Gente, eu não acho que é poesia. Não, a gente está lidando com vidas. Exatamente. Né? Então... eu acredito que é mais trabalhoso do que só peticionar. Com certeza. Entendeu? Com Porque certeza. peticionar, você só está... Eu brinco, até já briguei com alguns amigos, eu brinco, peticionar é só ser um pedinte para que o papai juiz resolva. Sentar para negociar é ser adulto no sentido de olhar para o problema mesmo. Né? Olhar para a questão e ver como é que a gente vai viver a partir dessa situação que aconteceu. É quase como se você estivesse lidando com crianças. Você está ensinando aquela criança a lidar com aquele problema. E aí é que a gente tem que tirar o nosso cliente da criança. Exatamente. E tem que trazer ele. Opa, você não é criança, eu não vou te proteger, que eu não sou tua mãe. E aí que está o problema. Porque quando eu me coloco nesse lugar de salvadora, advogada salvadora, eu também acabo me envolvendo e aí que eu quero salvar esse cliente como mãe. Né? E aí acaba entra a constelação aí no meio. Isso, e aí, no final das contas, eu prejudico as possibilidades, né, de solução na minha percepção. Eu já tive colegas de falar assim, o cliente querendo fazer o acordo, e ele fala, esse acordo eu não aceito. Eu falei, por que você não aceita o acordo do seu cliente? Se a vida é dele, o caso é dele. Não é? Então, assim, a gente só precisa mudar a percepção das pessoas, e a gente tem muita gente na sociedade. A gente tem filmes, inclusive, que falam sobre isso, né? Das pessoas que vão procurar advogados e que esses advogados, em vez de eles querem resolver na negociação, esses advogados, não, peraí, que você tem mais direitos, você tem mais isso, você tem mais aquilo. Exatamente. E aí eu fico pensando, quem é que sabe o que tem mais, o que tem menos? E, assim, eu falo uma coisa também. Gente, eu sou muito... eu gosto muito de leveza, né? Eu gosto muito... O humor faz parte da minha vida também. E quando eu olho para um processo, a imagem que eu tenho é assim, é um telefone sem fio. O cliente conta para mim uma situação e que eu coloco no papel. O outro cliente lá fala a mesma coisa para o outro advogado que põe na contestação. E aí o juiz vai ler isso. Aí ele vai interpretar. Ele vai criar o jeito dele e vai decidir. E aí eu penso assim, no direito das famílias. Eu tenho, sei lá, 10, 15, 20 anos juntos. É uma longa-metragem. E aí eu tenho um retrato 3x4 dentro de um processo. E o juiz vai ter que julgar o passado, que vai refletir no futuro. Às vezes, a sentença não atende às necessidades das pessoas, porque não vai conseguir encaixar o futuro no passado. E aí a importância que eu acredito no direito da família de as partes conseguirem resolver aquele problema. Né? Eu paro assim para pensar, poxa, um casal ali que era uma família, eles preferem botar uma pessoa, um terceiro, que não conhece a história deles, exatamente, que não sentiu, não passou pelo que eles... Nem tem condições físicas de analisar tudo que eles passaram e nem tem como saber a verdade real ali da situação. Prefere que um estranho decida sobre a vida deles do que eles próprios decidirem. E como você falou, muitas vezes essa noção precisa partir do advogado, né? Apresentar isso
o seu cliente, para que ele também tenha essa noção de vamos nos resolver aqui sem precisar ir para um terceiro. Exatamente. E aí você falou uma coisa bem interessante, você falou da verdade. O que é a verdade? Tem um amigo que diz que a verdade é um espelho que se quebrou e cada um tem a sua. Né? Cada um tem o seu pedacinho da verdade. O que é verdade? Depende. Nós estamos aqui numa situação. Esqueci seu nome. Flávio. Temos nós 4 aqui, porque eu vou colocar você, tá bom, Flávio? É o mesmo fato. Estamos vivendo a mesma coisa. Mas cada um de nós aqui vai ter uma percepção diferente desse fato. E a minha emoção diante dessa história que eu construí desse fato vai dizer que é a minha verdade. Então, por isso que às vezes fala, não, você não disse isso. Não, você disse isso. Foi assim que aconteceu. Não, não foi assim que aconteceu. A gente ouve como a gente sente, exatamente. Como a gente quer. Exatamente. Então, é a nossa interpretação do fato diante da nossa história. Porque toda vez que a gente se remete a alguma questão nossa, o outro não tem como saber. Né? Então, assim, é o mesmo fato, mas a sensação e a história por trás desse fato é diferente para cada um de nós. E é isso que acontece num divórcio, por exemplo. Cada um está trazendo a sua história e o seu sentimento a respeito daquele fato. Por isso que são tão antagônicos. No momento que você consegue tirar um pouco a história e as emoções e olhar para o fato, talvez a gente consiga encontrar uma solução. Eu estou começando a gostar de direito de família. É o que eu falo. As pessoas não têm ainda esse olhar para essa habilidade. Mas é só treinar. E eu falo isso com muita humildade, gente, porque eu era da briga. De verdade, assim. Desde criança eu sou chamada de Mônica, só para vocês verem, né? Então, assim, eu sempre fui do litígio. Mas na construção do direito das famílias, eu não acho que esse seja o melhor lugar. E mais, a gente tem um poder judiciário que está assim, abarrotado de processos. Quanto tempo de vida a gente vai ficar dentro dos tribunais para poder resolver uma questão? Então, eu já tive audiências de 5 horas para poder fazer uma negociação. E aí alguns colegas falam assim, mas 5 horas de audiência, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, eu prefiro 5 horas de audiência do que 10 anos, 5 anos. É uma vida. Exatamente. É uma vida que se perde ao longo do caminho. Exatamente. Né? Dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho você saber escutar, você saber entender o que está acontecendo e tal. Dá muito trabalho, mas é um caminho. E tem gente que vai dizer, cara, eu não quero esse caminho. Tudo bem. Então, procura um advogado litigante. Mas tem outras tantas pessoas que querem esse caminho, mas nem sabem que esse caminho existe. Então, a gente precisa trazer. Quando você fala assim, hoje você trabalha com mediação, né? Na verdade, hoje eu trabalho... A mediação em si, tem algumas pessoas que me contratam para fazer mediação extrajudicial. Certo. Mas eu trabalho mais com estratégias de resolução de conflitos. Então, por exemplo, recentemente fui contratada para uma audiência de instrução. Eu não sou advogada do caso, mas uma das partes me convidou para que eu fizesse parte do processo de planejamento estratégico para levar propostas. Então, eu fiz toda uma análise da narrativa dos fatos. Já tinham passado, sei lá, acho que por 3 advogados. Eu fiz toda essa narrativa, fiz a construção da dinâmica desse conflito, quais eram os pontos que estavam sendo convergentes, quais estavam distantes um do outro, o que é que caminhava e o que não caminhava, e trouxe para a cliente possibilidades de solução. Várias. Se isso aqui der certo, não. Se isso aqui, e como é que ele vai pensar e tal. E no dia da audiência de instrução, eu lembro que eu cheguei como, as pessoas não me conheciam, aí na hora que a juíza ia instruir, eu pedi a palavra para tentar fazer uma negociação. E abri a possibilidade. E eles foram olhando para isso. E foi feito o acordo deles. Então, vejam, como é que a gente consegue fazer isso? Porque a gente traz com objetividade. A gente traz na boa-fé. Tem que ter boa-fé também, porque se um estiver enganando o outro, não tem como a gente fazer uma negociação. Então, eles estavam todos na boa-fé, eles só não estavam conseguindo enxergar as possibilidades que existiam. Então, o que era importante para um, que era importante para o outro? Porque, para um acordo ser bom, principalmente o direito das famílias, tem que ser um acordo bom para as duas partes. Com certeza. Né? Então, na verdade, eu brinco. É o que é menos danoso. Exatamente. O acordo tem que ser bom para a família. Né? Mas
Acontece, às vezes, do acordo ser feito e ainda ter situações no futuro. E eu falo, vai ter, principalmente se tiver filhos. Porque se eu faço um acordo hoje, que dia é hoje? Dia 6. A criança tem, sei lá, 5 anos. Ano que vem, as necessidades que estão naquele papel são outras. Né? Não é que a pessoa não está cumprindo com o acordo. Está, mas a vida está impondo outras necessidades. Então, a gente tem que rever o acordo. E eu falo isso sempre para os clientes. Olha, possivelmente, daqui a um tempo, vocês vão ter que rever essa situação. Não é que está descumprindo, é que está tendo que rever a situação. E as pessoas normalmente falam, ele não está cumprindo. Aí já vem outro conflito. Mas é tudo ausência de comunicação adequada. Então, você está 100% na advocacia extrajudicial. Às vezes, eu necessito entrar com processo. Por quê? Porque a outra parte está fechada. Se a outra parte está fechada e eu não consigo diálogo com ela, eu entro com processo, mas eu já começo a fazer a negociação. Entendeu? É para forçar para sentar à mesa. Porque eu vou ter audiência de conciliação, vou ter audiência de instrução e eu vou ter tempo para poder estar conversando com as pessoas. Eu perguntei isso, Martina, porque hoje a gente está falando aqui para jovens advogados, ou advogados que estão em outras carreiras e estão querendo migrar para um outro ramo do direito. E a advocacia extrajudicial eu vejo como um grande potencial de você não depender do judiciário. E aí vamos falar de honorários, né? De monetizar essa advocacia. Então, hoje eu tenho uma advocacia mista. Eu trabalho no contencioso, mas eu tenho atuação também no extrajudicial. Quando eu atendo servidor público, por exemplo, as demandas são extrajudiciais. E aí, lá no final, se por necessidade a gente acionar o judiciário, a gente vai fazer. Mas é uma advocacia que vem crescendo, né? Que vem tomando seu espaço e que vem garantindo ao advogado, de fato, honorários justos, né? E honorários de forma, não digo rápida, mas assim, até imediata, digamos, mas sem depender de esperar um processo se desvencilhar, um recurso, para a gente poder ter algum resultado financeiro. Então, assim, você que está atuando nessa área, que é praticamente 100% extrajudicial, né? Você visualiza realmente, Karen, que um advogado ele consegue viver da advocacia exclusivamente. Principalmente no direito das famílias, a gente vê uma desjudicialização, né? Então, hoje a gente tem um setor pré-processual. Então, por exemplo, eu faço homologação de dissolução de união estável, homologação de alimentos e tal. Eu não preciso peticionar no Poder Judiciário como um processo judicial. Eu posso peticionar no pré-processual, que não tem custas. Né? E é assim, é uma questão assim, de semana. Uma semana, às vezes, já sai a homologação do acordo. Então, assim, a gente hoje tem mecanismos que antigamente a gente não tinha. Então, hoje eu posso fazer o inventário extrajudicial, mesmo com menores. Hoje eu posso fazer o divórcio também, né, extrajudicial, desde que eu já tenha resolvido as questões dos filhos no Poder Judiciário. Então, a gente vê um movimento de desjudicialização. Mas por que isso? Porque o Poder Judiciário não está dando conta. Gente, não dá conta mesmo. Não é uma questão de aumentar varas, é porque a demanda é muito grande. É desproporcional. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também levar um cliente para esse lugar. Porque o cliente vai chegar no nosso escritório, ele não sabe, ele só sabe procurar os direitos dele. Como é que ele procura o direito? No Poder Judiciário. Então, a advocacia também precisa fazer essa orientação, né? Para dizer, olha, a gente tem outros caminhos. Para qual caminho você quer ir? É muito interessante, porque eu mesma nunca tinha parado para pensar nessa forma de trabalho. Acho que você é um exemplo, né, de sucesso, de que tem mercado para isso. É uma opção. Termina sendo uma opção a mais para os advogados que querem atuar nessa área da família, né? E dá certo. Dá certo. Algumas pessoas vão ter resistência, né? E é o que eu falo. Eu não fecho a porta do Poder Judiciário. Porque, às vezes, eu preciso do Poder Judiciário para poder fazer com que as pessoas possam conversar. Porque se a lógica da sociedade é eu tenho que ir para o Poder Judiciário, talvez eu tenha que propor a ação, mas no curso da ação a gente faz um acordo. Mas tem outras pessoas que não, que já vêm com a ideia de fazer um acordo. Aí tudo bem.
Então, algumas pessoas me perguntam assim, cara, você atende um casal junto? Atendo, mas eu não acho o ideal. Eu já tive experiências boas e experiências não tão boas. Por quê? Porque se eu sou parcial e eu recebo só uma das pessoas, né, digamos a mulher ou um homem, eu já estou sendo influenciada pela narrativa dela. Sim. Né? Então, essa pessoa vai trazer as questões dela. Então, se eu sou advogada, eu já estou defendendo os interesses dela, parcialmente. Aí vem a outra pessoa. Né? E aí senta para mim para falar. Mas eu já estou aqui com o ouvido, né? Na perspectiva daquilo que ela quer. Então, eu falo, eu atendo, mas eu vou pedir para a pessoa se está confortável e se seria ideal ela, né, fazer uma consulta, mesmo que não queira ter um outro advogado, mas eu sempre falo, vai tirar dúvidas com outro colega, para que você tenha realmente a certeza que está fazendo um bom acordo, né, para evitar qualquer tipo de... Para evitar, como você falou, né, assim, de lá na frente dizer, mas foi a advogada da minha ex-mulher. Exatamente. Né, que... Então, assim, é só para evitar aquela história. O conflito futuro. E eu sempre falo para os alunos e para os colegas, eu sempre digo o seguinte, todos nós aqui gostamos de uma sala VIP. Sim ou não? Sim. Pronto. Para mim, o Poder Judiciário é a porta do comum. A negociação é a sala VIP. Eu pago mais para estar na sala VIP ou menos? Mais. Pronto. Por que eu tenho que pagar menos para aquele profissional que se capacitou adequadamente para me dar tempo de vida? Porque eu resolvo, quando é possível resolver, em 5 horas, 1 mês, 3 meses. Às vezes, a negociação ela tende a demorar um pouquinho, porque a gente precisa entender da dinâmica desse conflito, desse luto, enfim. Então, assim, se eu tenho uma resolução mais rápida, não significa que eu tenho que ter uma desvalorização só porque foi rápido, foi extrajudicial. Ao contrário, né? Exatamente. Ao contrário, se você consegue resolver um problema com mais eficiência, exatamente. Em tese, você deveria ser então, assim, as pessoas falam assim, não, foi só uma reunião. Peraí. E a preparação que eu fiz antes dessa reunião, não só com o cliente, mas comigo também, para poder saber, entender. Eu já tive situações assim, que no meio da reunião, eu falei, nossa, falei alguma coisa que eu não devia, e eu sinto que a energia mudou, a forma, né, de falar da outra parte veio com uma forma mais agressiva, e aí eu preciso saber contornar. E eu preciso conhecer das técnicas para saber contornar. Com certeza. Porque senão, se eu entrar no conflito do outro, aí acabou a reunião, não tem mais nada para fazer. Que é o tal do gatilho que eu falei. A gente precisa saber se entender. Então, assim, que sensação que eu estou tendo aqui para poder resolver. E isso é questões de segundos, né? Segundos. Mas, assim, se eu olho para a minha vida particular, eu tenho gente, né, assim, meus alunos falam, a família fala, a professora, a senhora é sempre muito calma. Não, gente, eu não sou. Não sou. Com os meus problemas, eu estou na minha emoção. Então, eu tenho raiva, eu tenho frustração, eu tenho tudo o que todo mundo tem. E, às vezes, eu não dou conta de resolver meus problemas. Às vezes, eu falo coisas que machucam as pessoas. Não é intencional, mas falo. E isso é importante a gente saber, que mesmo aquele profissional que trabalha com gestão de conflitos, que trabalha com essa questão de emoções e tal, ele é um ser humano também. Né? Então, às vezes, pode ser que na vida pessoal existam algumas situações delicadas. O que eu posso fazer com isso? Eu brinco em casa. Eu sou meu próprio objeto de estudo. Então, como é que... Laboratório. Exatamente. Então, quando eu vejo os meus erros, eu observo para eles e falo, poxa, tudo bem, mas não me puno por eles. Eu olho para eles e falo, tá, o que eu posso aprender com isso? Às vezes eu consigo contornar a situação, às vezes pode ser que eu não consiga contornar a situação. Né? Engraçado que vários episódios, né? A gente já tem aí uns 6, mais ou menos, gravados, e em todos eles, a gente chega no mesmo ponto em comum, que é o autoconhecimento. Sim. Então, assim, a gente está vendo que, apesar da advocacia ser uma... da área de humanas, né? Você está ali para representar outras pessoas, o problema não é teu, mas a gente sempre para no mesmo ponto, que é o autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue administrar um conflito, a gente não consegue administrar emoções, a gente não consegue resolver
o problema do outro. Não. Né? É como aquele ditado que a gente ouve sempre. Como é que você vai... antes de você querer ajudar alguém, você precisa se ajudar. Né? Então, não tem como você ajudar se você também é doente. Né? Então, isso é muito interessante. Que você falou, de fato, é até importante em todas as áreas, né? Mas principalmente na da família, para você saber as habilidades que você tem para aplicar ali, as que você não tem, que precisa desenvolver. A gente falando sobre criminal, a energia do penal é essa energia meia pesada de briga, de ir para cima. Por isso que, às vezes, também advogados que não são da área, mas que atuam, caiu de paraquedas, acabam tendo essa energia que, às vezes, vem de um consumidor, de uma área assim, acaba levando isso, e não é a habilidade necessária para atuar naquele caso. Então, o autoconhecimento vem para você, de fato, conseguir ter sucesso naquilo que você está fazendo e ter as habilidades para poder desenvolver aquilo. Né? A gente estava conversando ali fora e advogados que querem atuar nessa área da família não atuem para si mesmos, né? Certamente. Não atuem. Não é como um consumidor que você peticiona lá. Não façam isso. Não façam isso. E estava até falando da experiência, né? Hoje eu digitando uma petição de um caso particular. E aí eu escrevi uma coisa... Não, isso aqui não faz certo. Isso aqui é a Karen que está pensando, não é a doutora Karen. Então, assim, por quê? Porque as emoções estão ali, né? Então, toda a minha vivência, tudo que vem, aí vai parar na petição inicial. Esses dias eu tive um cliente que falou assim, eu sempre mando para os meus clientes a petição, para que eles possam ler. Por 2 motivos. Primeiro, porque é o telefone sem fio que eu falo, né? Para que ele tenha certeza se o que eu estou escrevendo é realmente aquilo que ele está falando. Sim. E segundo, para me resguardar. E aí depois eu vou trazer a experiência que eu tive, principalmente com relação a me resguardar, porque uma vez um cliente falou, não foi isso que eu disse, porque ele se arrependeu de pedir o divórcio. Aí disse que eu é que tinha colocado as palavras que não é. E, na época, eu não mandava a petição, né? Foi bem no início. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E a outra parte eu esqueci. Aí a gente já tem algumas dicas para quem quer atuar na área. E para a gente ver como cada área do direito é bem particular. Porque, assim, a gente é previdenciária, a gente trabalha com previdenciária. Então, previdenciária, ele é praticamente uma área de exatas. Porque ele é cálculo, né? Critério objetivo, né? Ou não tem o talvez, né? E aí, se a gente fosse mandar a petição para cada cliente, nossa senhora. Mas é diferente, né? Porque os fatos são diferentes, né? Então, assim, a gente está fazendo uma narrativa da vida da pessoa. Da vida. Né? E eu brinco assim, tudo é família no final das contas. Se a gente for olhar para o penal, tem as questões familiares. Tem também. Né? Ali, o previdenciário tem, porque envolve uma vida inteira de trabalho. Exatamente, né? Mas não tem tantas emoções para preencher os requisitos objetivos. Com certeza não. E falar em requisito objetivo também é um ponto bem importante de direito das famílias. Por quê? Eu trago os clientes para olhar objetivamente. Então, por exemplo, assim, não, eu quero o valor X de pensão alimentícia. Ok, então vamos lá. Objetivamente, quanto a pessoa ganha? Qual a necessidade da criança? Não adianta eu querer ter 3, 4 salários mínimos se a pessoa ganha 2. Não é possível, né? Não é. A pessoa pode ganhar 50 salários mínimos, mas a criança recebe, sei lá, paga, tem lá um custo menor. Tudo bem, tem a proporcionalidade, vai pagar um pouco mais, mas não adianta, às vezes, querer um máximo. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter critérios objetivos. Então, às vezes, tem cliente que fala, não, eu acho que é esse valor. Acha da onde? Com base em quê? Exatamente. Então, é outra técnica que a gente tem que utilizar. Qual é o critério objetivo que a gente está tratando aqui? Então, tá. Não, eu quero saber qual o patrimônio. Tá, quais são os valores? Eu já vi muito nas audiências assim. Tá, doutor, vocês estão trazendo essa possibilidade. Quais são os valores dos bens para a gente poder olhar aqui? Não fiz, não. O levantamento de valores. Falei, certo, como é que vocês vão fazer? Como é que você vai negociar? Como é que você sabe se aquilo... Então, como é que você pode dizer que aquele acordo é bom se eu não tenho nenhum critério objetivo para saber se é bom? Então, eu não fiz o dever de casa, ou seja, a análise das questões para poder levar para uma audiência ou para uma reunião, enfim. Se eu não tiver toda essa logística que a gente fala que é o planejamento, eu não sei para onde eu vou. E aí, às vezes, as pessoas ficam andando em círculos sem conseguir resolver, mas porque não tiveram um critério objetivo.
Né? Com certeza. Agora que a gente está pertinho aí do final, eu queria que você contasse para a gente se você já passou por alguma situação constrangedora, como é que você se saiu aí, ou alguma situação engraçada, porque eu acho que direito de família, o que deve ter de histórias, conta aí uma pra gente. Mas assim, a que mais me marcou também foi bem lá no início da minha carreira. Eu tive um cliente que ele foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia que ele foi rével na ação. Okay? Então, ele era rével na ação de reconhecimento de paternidade e ele foi condenado a pagar alimentos. Tendo em vista que ele foi rével, ele não sabia da cobrança. Então, a gente conseguiu eliminar a prisão, uma vez que ele não era um devedor com conhecimento, mas a gente ia fazer a defesa dele na ação. E ele dizia para mim, cara, eu não conheço essa pessoa. Como ele não fez teste de DNA, não tinha certeza se ele era pai. Eu não conheço essa pessoa, eu nunca vi. A criança tinha, sei lá, acho que uns 9 anos. Eu nunca vi. Ela cismou comigo. E eu fiz a minha contestação daquele jeito, né? Linda e maravilhosa, porque era... Ele sequer conhece. Tipo assim, né? Assim, só falando um monte de coisa assim, bem bonitinha, que não era nada bonitinha. E aí, coincidentemente, o universo é muito bom. Eu entrei no fórum junto com ele. Né? A gente atravessando a rua e nós fomos juntos assim. E aí, tudo bem, tudo bem? Aí daqui a pouco vem uma criança. Papai. Papai! Aí papai. Aí eu falei, você disse que você nunca tinha visto. Você não sabia quem era. Ele, doutora, é o seguinte, eu não podia dizer para a senhora porque eu tinha medo da minha esposa. Eu falei, rapaz, você podia ter medo da esposa do Papa, de qualquer um. Mas de mim, não. E na época, era aquele processo antigo, que a gente juntava a contestação antes da audiência. E eu falei, minha contestação é má fé pura. É só mentira. Dizendo que ele não sabe quem é criança. Aí eu falei para ele, o juiz não vai ler a contestação, não. De jeito nenhum, você vai fazer um acordo. E aí eu convenci ele a fazer um acordo, porque eu disse, se você é o pai, se você reconhece, se você tem vivência com essa criança, acordo, você vai fazer. Doutora, não tem como pagar. Eu falei, você vai pagar igual o Casas Bahia. Você vai pagar. E ele fez um acordo na época, sei lá, um monte de parcelas, tipo assim, umas 80 parcelas. Foi assim, foi o que mais marcou na minha vida. Eu falei, a partir daí, eu preciso aprender a escutar e a reperguntar. Porque as pessoas, no primeiro encontro, eles vêm com muita emoção e com muito medo também. Né? Nem todo mundo fala o que fez de errado. Né? É mais fácil uma pessoa estranha, outro. Né? Ele também vai relaxando. Exatamente. Quando vai criando confiança. Exatamente. Ali, mas né? eu fiz só uma consulta e peguei a tese dele e fui embora. Não tinha nenhum preparo assim, né, psicológico e de maturidade mesmo para o direito das famílias. Fatos, subsunção à norma, acabou. Né? Vamos lá, vamos tocar. Então, assim, hoje eu já tenho uma cautela maior. Né? Porque eu preciso ter certeza, não terei certeza absoluta, porque tem muitas coisas que os clientes não revelam, né? Não são ditas, porque é difícil, inclusive, para os clientes dizerem, mas eu preciso tomar cuidado para não fomentar mais. Então, por exemplo, eu tive um cliente esses dias que falou, a senhora tem que dizer isso, falando mal da outra parte. Eu falei, não tem que dizer. O que vai melhorar ou piorar no seu direito? Não, mas é porque eu quero que ela saiba que eu penso assim. Você diga vai ela. Lá e fala pra ela. Tudo bem. Vai lá e fala. Né? Mas, doutora, eu preciso. Eu falei, não precisa. No processo, você não precisa. Então, a advocacia também precisa olhar, e eu falo isso porque eu já fiz isso no passado, de comprar a história do cliente, colocar a história do cliente como se fosse verdade absoluta. E só prejudiquei, né, no final das contas, aquela família. Então, hoje eu tenho cuidado de perguntar para o meu cliente, tá, qual é a sua intenção com relação a isso? Você quer melhorar ou você quer piorar a situação? O que você quer? Porque eu já tive cliente que falou para mim, cara, eu quero ficar vinculado a esse processo. Eu tive um cliente que ficou quase 10 anos. Nossa. A gente tentava, e falava, não vou fazer acordo, não está na hora ainda. Era o desejo dele. Aí um dia eu falei para ele, olha, veja, né, tá na hora já da gente conversar, pensar e olhar. Já demiti cliente também, porque eu não dou conta de... Sim. Quando eu vejo que está fora dos meus valores, que eu não dou conta. Por exemplo, eu advogo muito para homens também. E é interessante, é mais homens do que mulheres. É mesmo? É.
interessante. Mas meus clientes são aqueles clientes que eles são pais presentes. Então, teve um cliente que eu falei para ele, não dá mais para eu trabalhar com você, porque você foge da sua responsabilidade. Eu não consigo trabalhar com um pai que foge da responsabilidade de ser pai. Então, meus clientes eles são pais presentes e são pais participativos. Ainda bem, agradeço imensamente. E as mulheres que eu atendo também são pessoas que não estão ali para denegrir a imagem do outro. Então, entendeu? Ali em busca realmente da solução. Exatamente. Então, e por isso, talvez, que eu não advogue com violência doméstica, porque tem uma questão de que a mulher sempre é a vítima. E eu acho que não tem mulher só boa e homem só mal. Eu acho que tem pessoas boas e pessoas más. Sim. Pessoas, né, que são com a índole mais difíceis e outras pessoas. Então, assim, não é gênero só. Eu entendo que existe realmente uma questão cultural, eu entendo que existe realmente uma questão de violência doméstica e respeito, e agradeço as mulheres que lutam por isso. Mas eu não consigo colocar isso tudo na mesma régua para a sociedade inteira. Né? A gente vê uma mudança também na participação dos homens. E eu tenho 2 filhos homens, então eu não posso acreditar que todos os homens são ruins. Da mesma forma, né? Exatamente. Então, eu acredito em homens bons e acredito que meus 2 filhos são esses homens bons, como outros tantos que eu conheço aqui. Devem haver, né? Então, e principalmente os clientes que eu atendo. Então, a gente também precisa olhar para esse lugar. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas olhar para esse lugar em razão da nossa história mesmo, enquanto sociedade. Né? Karen, e agora, né, que a gente já está finalizando, quero que você mande aquela mensagem especial dos seus anos aí puxando a sardinha, né? Para o direito das famílias. Aquela mensagem para o advogado que quer atuar, que está se formando e já se identifica, ou que apareceu aí a oportunidade, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Vou ter uma audiência, já apareceu um caso aqui assim. Quero que você mande uma mensagem carinhosa aí para os nossos telespectadores que querem atuar ou já estão aí atuando nessa área. Antes disso, eu quero agradecer imensamente o convite. Adorei o nosso bate-papo, né? Vocês são maravilhosas. A gente agradece, né? Eu querendo advogar em direito de família. Né? Então, vamos mudar lá o escritório. Eu digo sempre assim, procure seguir o seu coração. Tá? Direito das famílias não é um direito assim tão... Eu tive uma aula esses dias na pós-graduação que a professora falou assim, o direito da família é difícil. Eu não acho que é difícil, é desafiador. É desafiador porque a gente está lidando com emoções fortes e a gente está lidando com famílias. Mas se prepare, se capacite. Não se capacite só no direito em si, mas se capacite em si mesmo para poder estar em contato com essas emoções. E veja se é isso mesmo que a pessoa quer. Porque, às vezes, a gente vai para um caminho que não é o caminho que eu deveria estar. Né? E não tenha medo de recomeçar se for necessário. Falei aqui um pouquinho da minha trajetória, já naveguei em alguns lugares por aí. Mas onde o seu coração se encontrar, vá e siga. E procure estar próximo de pessoas que tenham essa possibilidade de auxiliar. Eu também trabalho com mentoria, então faço mentoria também para as pessoas que estão no direito das famílias, principalmente com relação ao planejamento de negociação. Então, procure informação adequada, estude a respeito do caso que você tem. Uma vez um machado amolado, eu vou conseguir derrubar a floresta. O direito é da mesma forma. Como é que eu amolo um machado? Estudando. Né? Eu preciso sentar, estudar e observar o que tem aí. Não só utilizar a inteligência artificial, como a gente tem visto. Ela é importante, ela vai fazer parte da nossa vida e já faz. A gente vai se utilizar da inteligência artificial, mas eu preciso também me capacitar de outras formas. Né? E aí, eu digo sempre, a vida dá jeito de se encarregar para o nosso melhor lugar. Mas eu também preciso acreditar um pouco em mim e preciso acreditar que eu estou no caminho certo. E é isso. Eu amei esse episódio. A Martina vai chorar já. Eu amei, gente. Esse foi mais um episódio do PoderaCast, o podcast para a nova era da advocacia. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify e Instagram. Até a próxima!